está havendo uma diminuição significante do número de pacientes na nossa entrada do pronto-socorro, mas já se preparando para uma segunda onda de infecção, talvez decorrente do relaxamento autorizado do distanciamento social. Então, falar em gestão não é fácil mesmo, né? Então, assim, eu vou dar a palavra para o Eduardo, agradecer mais uma vez aí a sua presença aqui conosco, e vamos ter muito que aprender com ele hoje também. Obrigada, Eduardo. Eu que agradeço, doutora Sandra, obrigado, Veronese, pelo convite, sempre um prazer. Deixa eu só ver se eu consigo aqui já colocar um minutinho, vamos lá. Deu certo? Deu, Edu. Deu sim. Ótimo. Então, vamos lá. Eu não vou me alongar muito. Primeiro, eu agradecer, como já fizemos bastante aqui. Eu me chamo Eduardo, sou ex-aluno da Santa Casa, fiz residência em clínica médica na Santa. Atualmente sou assistente da clínica médica no serviço de emergência e estou fazendo o MBA de Gestão e Saúde na FGV, e tive bastante ajuda dos meus colegas e de alguns especialistas para montar essa aula. Só um disclaimer antes de começar, não tenho nenhuma intenção em ser a favor ou contra qualquer governo ou medida, tá? Só trazer algumas informações para a gente debater bastante aqui. Primeiro eu vou falar o que não é, tá? Não é uma aula complexa e completa de gestão e saúde, até porque a gente não tem tempo para isso e nem vai ser uma coisa interessante. Muito menos uma coisa formal, engessada, até gostaria que me interrompessem se gostarem de acrescentar algo ou tirar uma dúvida, tá bom? A intenção é ser uma conversa mesmo. A única coisa que eu não queria é chegar aqui numa segunda noite pós-trabalho e chegar com uma avalanche de informações que não tenham tanta utilidade para a gente, né? Isso é uma coisa mais prática mesmo. Então, qual é o objetivo da aula? É foco nas decisões. Então, a primeira aula de todas essas que a gente está dando agora, que não vai ser o foco na doença, mas sim nas decisões, nas ações. O objetivo de agregar valor também, então trazer informações relevantes para a prática e formação, e, como sempre, melhorar a qualidade, aprimorar o nosso serviço e o atendimento dos nossos pacientes. E como eu quero para isso, apresentar problemas e soluções, principalmente relacionados à gestão pública, trazendo também alguns conceitos de gestão no meio, coisas bem simples para a gente também não ficar cansativo, muito pesado. Apresentar perspectivas, porque também essas soluções desses problemas não foram ainda completas, a gente não tem o resultado de muitas delas, a gente ainda está no meio do furacão, ainda está no meio do período, né? Então, a gente ainda tem algumas perspectivas, poucos resultados. E também qual será o futuro após, fala muito no novo normal, que muita coisa vai mudar, e sim, na saúde vai mudar, na saúde pública vai mudar, e na gestão também já se espera muitas mudanças, já estão se prevendo muitas mudanças, que a gente vai discutir um pouquinho. E, por final, vou falar um pouco da microgestão, na visão do nosso serviço, com também dados estatísticos inéditos aí, que a gente tinha combinado, que ia trazer para essa aula. Então, antes de iniciar a estratégia, devemos nos situar, né? Então, o nosso título da aula, Gestão e Saúde na Pandemia Covid-19, pode ser facilmente modificada para Gestão de Crise. Gestão de crise já é algo muito estudado e muito aplicado na gestão de empresas e na economia, mas na área da saúde é pouco desenvolvida, é muito estudada, mas pouco desenvolvida, porque nós temos uma característica de ser mais intangível, mais imprevisível. Não dá para você medir saúde, né? Não dá para você medir uma qualidade de vida, é difícil você quantificar isso. No dicionário Michaelis temos 12 definições para a palavra crise, mas o que eu quero que vocês levem dessa aula é a origem dela, que é derivada da palavra grega crisis, que quer dizer decisão. Então, justamente a liderança e a tomada de decisão que determinam o resultado final da situação. A agressão da doença vai ser a mesma para todo mundo, praticamente. Vai ser baseado na liderança e na tomada de decisão que vai ter um resultado realmente
total diferente de uma população para outra, um país para outro, né? E organizações podem emergir tanto muito piores, quanto com uma imagem muito melhor e mais respeitadas depois de uma crise bem administrada. Um exemplo interessante disso já saiu em todos os jornais recentemente, é a aprovação da Premier da Nova Zelândia. Não é à toa, ela é um exemplo de gestão bem-sucedida, com repercussões positivas, graças a uma liderança forte, uma posição única, decisões centralizadas, um discurso único, né, bem diferente de muitos outros países que a gente conhece por aí. Além de testes em massa da população. É claro que é muito diferente do nosso país, é uma ilha, muito mais fácil de controlar, é uma população com PIB muito superior, uma escolaridade muito superior, mas mesmo assim, a atitude que ela teve como estadista foi única, né? Foi muito importante agora na erradicação do Covid dentro da Nova Zelândia. Já estamos vendo imagens de jogos em que todo mundo já está nos estádios sem problema nenhum. Crise é uma situação inevitável, e todos estamos sujeitos ao risco de ter uma crise, principalmente na saúde. Mas ela deve ser encarada, nessa questão de pandemia, como previsível. Não é a primeira vez que a gente passa por isso no mundo, né? Não preciso ficar dando exemplos aqui, vocês já sabem, já foi muito discutido na mídia. Então, a gente no Brasil já tem, por exemplo, muita experiência com endemias, e o SUS tem estratégias já bem estabelecidas no controle delas. Logo, a gente deve já estar preparado para novas pandemias, porque isso está acontecendo agora e vai acontecer de novo no futuro com essa doença ou com outras doenças. Toda crise tem 4 características principais, tá? Isso é uma questão mais teórica relacionada a empresas, mas olha como é muito igual à situação que nós estamos passando agora. Então, por exemplo, o elemento surpresa. Nós estávamos no final de dezembro, quando essa doença começou a ser percebida, em Wuhan, na China, e começou a ser disseminada, e a gente estava mais preocupado com Natal, Ano Novo, viagens, acabou nem dando tanta atenção para essa doença, nem percebendo tanto. E quando a gente percebeu, se deu conta, já estava no mundo inteiro, já estava totalmente disseminado, né? Então, tem uma característica de perda de controle e foco de curto prazo. Outra característica são as informações insuficientes. Então, de todas essas aulas que a gente já passou, né, sobre a patologia, tratamento, a gente já viu que muita coisa mudou do início até agora, e vai mudar também. Então, a gente tem informações que vão surgindo conforme a doença está passando, a crise está acontecendo, e depende muito também de quem está no chão de fábrica, ali, quem está na linha de frente, no nosso caso. Tem que ter esse feedback para as informações também irem sendo modificadas. Ritmo acelerado de eventos. Então, a gente, de repente, em dezembro começou, no dia 30/1, a OMS declarou emergência pública em saúde pública internacional. No dia 3/2, logo depois, nós declaramos no Ministério da Saúde emergência em saúde pública nacional. No dia 11/3, já uma situação de pandemia. No dia 18/3, nosso Senado analisou o pedido da União Federal para abrir o estado de calamidade pública. E no dia 20/3, o nosso Ministério já identificou a transmissão comunitária. Vocês podem ver nesse começo aí de fevereiro até final de março, a gente já teve um aumento da população mundial de 12 mil contaminados para 88 mil contaminados. Mortes de 259 para 3 mil. Então, tudo muito rápido, tudo acontecendo de uma forma intempestiva, praticamente. E, por fim, investigação detalhada. A mídia vai ficar em cima, vai querer saber o que uma população está fazendo, o que um líder está fazendo, o que uma instituição está fazendo. Então, lembrar o exemplo da Nova Zelândia, como que conseguiu unificar a gestão, unificar a tomada de decisão e teve um resultado positivo. Resposta à crise, ela é baseada em 3 pontos principais. Ela deve ter ações rápidas para mitigar efeitos. Se tiver um plano, é melhor ainda. Se não tiver um plano, você precisa, de qualquer forma, criar um imediatamente.
Então, o COVID precisou de ações realmente imediatas, né? Mas que não tivemos certeza científica no começo. Logo, erramos. E temos que ter humildade para saber que erramos e vamos errar mais. Segundo, a comunicação interna e externa centralizada. Então, saber que planos mudam. Né? Ou, se você não tiver, seu planejamento vai mudar ao longo do tempo, né? Então, um membro responsável, uma equipe responsável pela comunicação, pela tomada de decisões, tem que centralizar toda a informação vinda de cima e passando adiante para cima, para mídia, para outras instituições ou para seus colaboradores. Terceiro, determinar funções para cada equipe. É impossível um líder só, um gestor só, uma equipe só conseguir passar ou responder uma crise. É necessário você determinar bem a função de cada equipe e essas funções mudam. Você vai trazer um enfermeiro de outro setor para o setor COVID, você vai trazer um residente de uma especialidade para o setor COVID, você vai ter que mudar conforme a situação. Nessa aula eu dividi em 3 níveis de responsabilidade diferentes, desde o macro até o micro, tá? Então, em escala global, nacional e da nossa organização, eu escolhi inicialmente a OMS e a OPAS, que é a Organização Pan-Americana de Saúde, para falar da gestão global, de uma gestão mais unificada global. Eu foquei mais nelas inicialmente porque a cooperação multilateral delas se deu pelo apoio técnico com profissionais, documentos oficiais, que foram seguidos por muitos países e tiveram resultado positivo. Esse guia à direita aqui, de estratégia pública, é voltado para a saúde pública e tinha, por exemplo, uma classificação de fases para cada país, em que seria o estado de alerta, então a doença estaria fora do país, mas o país já teria que se preparar para ter o seu parque de hospitais e de laboratórios bem preparado para atender a crise. A segunda fase de contenção, que seria vigilância dentro do país no começo dos casos, na detecção e para conter a disseminação máximo possível. Terceiro seria mitigação, então já disseminado dentro do país, com transmissão local, você evitar o máximo número de óbitos e aumento do número de casos. E, por fim, a desativação. Como fazer a desativação? Como fazer a abertura agora, né, dos mercados, novamente a gente voltar aí para as ruas, para os shoppings, como fazer isso de uma forma segura, né, adequada, para não voltar à fase inicial de mitigação, de contenção. Pensando nessa questão da velocidade e escala que essa crise tomou, alguns países, como exemplo, fizeram um rastreio muito interessante dos contaminados, para tentar mitigar, para tentar evitar a disseminação. Um exemplo legal foi da Coreia, que fez o rastreamento dos smartphones e compra de cartão de crédito de quem era contaminado. E ele avisava ativamente quem teve contato com os casos confirmados. Tem um colega meu que mora lá, ele é advogado, e ele falou exatamente isso, que um colega do trabalho dele foi contaminado, a população e o governo já ficaram sabendo imediatamente, e todos da empresa dele foram ficar de quarentena, e todos foram testados depois, para saber se realmente foram contaminados ou não. Depois que todos foram sabidamente não contaminados, ou passaram pelo tempo de quarentena, foram liberados para voltar ao trabalho. Então, foi mais cirúrgico, mais direto ao ponto, não um isolamento disseminado, mas mais inteligente. Estrangeiros também eram obrigados a baixar um QR Code de controle, então conseguia saber de onde ele veio, para onde ele foi, se teve contaminação dentro dos locais que ele foi mesmo, ou não. Qual foi o problema? Ali eu coloquei o Washington Post aqui embaixo. Esses dados estavam abertos, então até o Washington Post fez uma matéria sobre isso e pegou como exemplo um paciente que estava, um indivíduo que estava contaminado e que foi no dia 20/2 no karaokê. Ele publicou o local que ele foi, com o nome do karaokê, a cidade,
quem estava com ele, e fez isso como uma crítica, né, à liberdade individual de cada um estar sendo ferida nessa situação de controle da pandemia. Mas, mesmo assim, o governo da Coreia do Sul se prontificou a dizer que o interesse público suplantava o interesse individual, né? Outras medidas de Israel, por exemplo, foi o rastreio de dados celular, que era uma função anteriormente usada contra terroristas. Estados Unidos e Alemanha também, a discussão em relação à informação de dados obrigatórios por empresas, dos seus funcionários estarem contaminados ou não. Isso foi muito discutido, mas no final acabou não acontecendo, principalmente nos Estados Unidos. Agora, a mais conhecida que teve mais efeito foi a da China, que foi o sistema de surveillance, que usou uma rede neural de convolução, que é um sistema altamente sofisticado de detecção facial, que investigou diretamente quem estava contaminado, por onde andou, com quem a pessoa interagiu, muito além do que aconteceu na Coreia do Sul. Foi um sistema muito mais unificado e muito mais potente. É o mesmo sistema que hoje em dia nós vemos os manifestantes de Hong Kong derrubando, quebrando. Exatamente esse. A perspectiva é que esse sistema que foi o mais adequado será implantado em outros países para mitigar novas crises. Acho que não foi. Qual que é o problema? Isso esbarra muito na bioética. Na Declaração Universal dos Direitos Humanos da ONU, diz que ninguém será sujeito a interferência em sua vida privada. Porém, o que é privado? Cada indivíduo pode determinar. Por exemplo, no termo de consentimento que nós preenchemos toda hora no Google, no aplicativo, tem a permissão de exposição de dados pessoais nossos, né? E isso é permitido. Então, até que ponto isso vai ser permitido ou não? Isso é uma escolha individual, deverá ser impositiva? Um exemplo do Stuart Mill, que é um dos pais do liberalismo britânico, fala que a finalidade de interferir na liberdade individual é de autoproteção. Porém, isso pode ser deturpado, isso pode violar a privacidade. Então, a perspectiva agora da ONU é justamente, da ONU e da OMS, da OPAS, é justamente saber qual é o limite de tudo isso. Nós devemos ultrapassar qualquer limite em bem da saúde ou não? Ou nós temos que respeitar, acima de tudo, a liberdade individual? Por exemplo, né, será que vamos voltar a um caso Snowden, de vazamento de informações, de surveillance do Estado americano em nome do terrorismo, que no final estava vendo todas as informações dos americanos, um caso de vazamento de um Facebook? Então, será uma pauta importante no futuro, tá? Em relação à gravidade da doença e apoio à pesquisa e desenvolvimento, a OMS está apoiando e coordenando informações para estimular parcerias público-privadas multinacionais para fazer testes clínicos em vacinas. E ela sempre vai com apoio institucional, apoio logístico, sempre vai com apoio de informações. Nunca ela vai com dinheiro ou com ações diretas, né? Ela é sempre uma facilitadora. E a intenção é justamente acelerar e evitar esforços repetitivos. Então, um país que está desenvolvendo a mesma vacina que o outro podem unir forças, unir informações em nome da cura da doença. E, além disso, eles já estão mapeando candidatos, principalmente em populações vulneráveis, que podem receber essas vacinas assim que elas estiverem prontas. A perspectiva dessas ações é auxiliar a aprovação rápida e logística de distribuição. O Solidarity Trial, não lembro se foi citado nas outras aulas, mas é um teste clínico internacional lançado e coordenado pela OMS, que conta já atualmente com mais de 100 países, está testando principalmente o tratamento com Remdesivir, ritonavir e lopinavir, junto com o interferon beta e a cloroquina. A cloroquina até teve uma pausa decorrente das últimas publicações, mas já voltou a ser estudada. Desde 3 de junho até 3 de junho, mais de 3.500 pacientes já foram recrutados em mais de 400 hospitais em 35 países que estão já atuando nesse Solidarity Trial. E a OMS espera entregar
drogas a partir das doações de produtores para fazer mais testes, para gerar mais informações. Outra ação da OMS é o Solidarity 2, que é uma coordenação de testes sorológicos difundidos para saber exatamente quantos realmente estão infectados e imunes. Nós sabemos que um dos principais problemas dos países, das gestões de crise, é saber exatamente quantos estão contaminados, quem que eu tenho que me preocupar, quais são os dados reais de morte, e se preocupa muito em padronizar esses métodos, para não ser cada país fazer de um jeito, cada cidade fazer do seu jeito. A intenção é sempre troca de informação e de dados para gerar um objetivo comum. Em relação à cadeia de suprimentos, todas as áreas econômicas no mundo foram afetadas. E o que a OMS quis fazer? Garantir insumos para a saúde. O que é cadeia de suprimento? Então, aí um conceitozinho de gestão. É você pensar desde do nosso fornecedor, ou seja, da matéria-prima, até o produto final, que chega ao seu consumidor. Então, imagina qualquer produto de saúde, qualquer insulina, qualquer gase, o quanto que ela tem que caminhar desde a matéria-prima até chegar no hospital, até chegar ali na Santa Casa, no nosso setor, para podermos usar. E é óbvio que se você pega um elo dessa cadeia, tudo vai abaixo. Você atrasa e você prejudica todo o seu fornecimento. Então, o que a OMS acabou auxiliando? Ela fez uma assessoria técnica e mobilização de recursos que dependia do apoio e do convite de certos países. O Brasil, por exemplo, não solicitou essa cooperação, o que dificultou muito organizar e planejar a compra e aquisição desses insumos, e principalmente testes. Para os que solicitaram, então, a ajuda e assessoria, a OMS conseguiu identificar a demanda atual do país ou da instituição e estimar a necessidade conforme o nível de disseminação de cada local. A partir da informação do que precisa, ela conseguiu intermediar as transações, facilitando compras, facilitando crédito, facilitando a comunicação. E, por último, ela coordenou a logística de vários suprimentos, por meio de recursos da ONU, aí sim. Então, aí foi uma ação que ela conseguiu atuar diretamente. Então, isso são exemplos do que um gestor numa cadeia macro mundial teve que pensar e teve que agir. Agora, pensando numa cadeia nacional, temos que lembrar que o Brasil tem um sistema único de saúde que é tripartite, ou seja, a gestão é compartilhada entre federal, estadual e municipal. Logo, a gente depende muito da cooperação entre os três e da questão logística e operacional de cada um. Qual que é o problema? É que desde antes dessa pandemia, eles não se conversam. Então, o Ministério da Saúde, que representa a Federação, o CONAS, Conselho Nacional de Secretários de Saúde, representa os estados, e o CONASENS, que representa as cidades, municípios, tem sistemas únicos, cada um. Então, totalmente individuais. Você não sabe o que cada um precisa exatamente. Depende muito da informação que um passa para o outro. E, na verdade, eles não passam adequadamente. Esse é um problema-chave que é discutido há anos na gestão pública e que impede o nosso avanço e eficácia do SUS. Tá? No Covid não foi diferente, foi a mesma coisa. A gente teve conflito entre os três que acabou prejudicando o objetivo final, que é cuidar da população. Diferentemente da Anvisa e da ANS. A Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, regula os serviços públicos e também é responsável pelo controle de qualidade, autorização de medicações, controle de vigilância de fronteiras, enquanto que a ANS, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, controla muito e regula os sistemas privados do SUS. E eles se comunicaram muito, eles se ajudaram e fizeram uma ação conjunta em prol da saúde e do controle dessa crise. A gente vai ver alguns exemplos a seguir. Em relação ao controle da disseminação, velocidade da disseminação no Brasil, fizemos uma lei federal, 13979, que é apelidada de Lei Covid.
dentre as atribuições, ela restringiu algumas imigrações e conseguiu controlar, junto com a Anvisa, o transporte de passageiros e de cargas que pudessem estar contaminados na fase inicial ali, de alerta e de controle. A Anvisa também conseguiu, a partir dessa lei de novas atribuições, garantir orientações técnicas sobre a utilização de medicamentos e plasmoterapia no tratamento do COVID. Fez uma padronização, fez vários documentos técnicos sobre isso. Garantiu pesquisas e ensaios estimulados dentro do país. Tem laboratórios que agem diretamente com a Anvisa na capacidade de produção independente do setor privado. Um exemplo também, junto com a Anvisa e com a Unidade Federal, é o Laboratório do Exército, que foi usado para cloroquina, poderia ser usado para outras medicações também. E, por último, a Anvisa priorizou analisar novos métodos de diagnóstico para a COVID, para acelerar nosso método de detecção e novos testes no Brasil. Também conseguimos fazer a dispensa da licença e autorização para a produção de higienizadores fabricados para doação, importação e comercialização de EPI. Ficou muito menos burocrático, tá? Não precisa mais de licitação nesse período de crise. Porém, toda compra, toda transação será verificada depois pelo TCU. Nós já sabemos de alguns escândalos que estão acontecendo no Rio, em São Paulo, em relação já a essa análise do TCU, apontando desvios, apontando corrupções diversas, né? Não preciso citar exemplos também. Flexibilizou normas, então conseguiu fabricar, por exemplo, equipamentos de ventilação mecânica sem precisar estar tão atento a toda aquela cadeia de verificação. Conseguiu fazer uma forma mais rápida de difundir para todos os hospitais e serviços. A Anvisa também tem muito cuidado na incorporação de qualquer medicação no rol do SUS ou a ANS também. Porém, a questão da hidroxicloroquina, ela já é incorporada ao rol. Ela já tem um efeito sabido, uma eficácia sabida, então ela já poderia ser usada para qualquer outra finalidade, não teve esse impeditivo. Logo, digamos que vimos muitas pessoas usarem a automedicação como uma forma de tentar impedir a disseminação do Covid, ou tentar se tratar, ou tentar prevenir o Covid. E a gente viu o nosso presidente tentar colocar como uma medicação padrão no tratamento, né? Diferente da fosfetanolamina, na época da Dilma, que não era uma medicação liberada, ela tentou sancionar uma lei para liberar, mas que foi depois barrada por não ter eficácia nenhuma, não ter segurança nenhuma da medicação. É uma questão de processo político e pressão popular. Em questão da cadeia de suprimentos, a União Federal ficou ávida por medicações, exames, testes e ventiladores. E acabou passando por cima tanto da cadeia de governo quanto dos municípios, até mesmo de instituições privadas na aquisição. Então, sempre que alguém adquiria ou comprava, ele intervia e pegava para si próprio para distribuir conforme achava necessário. O que acabou acontecendo muito? Disputas públicos-privadas em que o privado ganhou por tutela de urgência ou mandatos de segurança. Exemplos disso foi a Prevent Senior e o Hospital Albert Einstein, que compraram ventiladores, o governo ia tirar da fonte, ia tirar logo na importação dos ventiladores nos aeroportos, mas o hospital e a rede Prevent Senior conseguiu, por tutela de urgência, ficar com os ventiladores por provar que vai cuidar de Covid, fazer a mesma coisa que o governo está querendo fazer. E o DASA comprou uma série de testes que também quase foram tomados pelo governo. Também aconteceu muita disputa público-pública, né, entre estados, municípios, que nem eu falei.
Exemplo foi de Recife, do Amapá, de Cotia, que compraram vários ventiladores e que também tentaram ser retirados pela União Federal, mas seguraram por mandato de segurança. Até em Cotia ficou tão desesperada por essa possibilidade do governo tirar os ventiladores deles, que eles invadiram a fábrica de montagem e tiraram os ventiladores antes de estarem montados, tiveram que devolver até a montagem. Opa, voltou. E qual a perspectiva a partir dessa briga, desse conflito? A paradiplomacia. Vários estados e cidades e municípios já viram que com a paradiplomacia você consegue burlar todo esse controle do governo. O que é isso? É você envolver um governo subnacional com relações internacionais diretas. Então, o Bruno Covas falar diretamente com a China, falar diretamente com o produtor. Foi essencial nesse período, com o intercâmbio técnico e de recursos, e pode ser totalmente autônomo. Um exemplo foi do Maranhão, que comprou da China, mandando pela Etiópia, e comprando da Etiópia como se fosse direto da Etiópia. Então, ele fez uma intermediação para burlar esse radar do governo federal. Isso foi um exemplo que outros estados seguiram, como, por exemplo, o Ceará. E daqui para frente, em novas crises, isso pode ser muito frequente. Nosso governo permite isso, nossa legislação permite isso. A informação é extremamente importante para um gestor, principalmente num país continental como o nosso. A crise atingiu a gente bem na hora da fase de implantação do eSUS, que seria justamente uma ficha única do cidadão dentro do SUS e do privado, o que vai impedir uma série de desperdícios, como, por exemplo, exames repetidos, a fila de especialistas, o destino de recursos. A ausência da informatização e desse sistema e da atualização de cadastros, da comunicação entre os estados e municípios, como eu conversei, dificultou muito no remanejamento dos recursos, processo de compra nesse período todo. Então, cada um foi comprando conforme desejava, mas não foi feita uma união central, não foi feito aquilo que a gente conversou de ações na crise, né, que é a centralização da informação e da tomada de decisão. Perspectiva no futuro, depois da crise, é a aceleração desse processo de unificação do prontuário, por se mostrar de extrema importância na gestão e na eficácia. A atenção primária à saúde tem que ser sempre o grande centro de coordenação do cuidado. E o governo teve muitas ações para estimular a atenção primária à saúde, fez o protocolo voltado justamente para isso, para identificação precoce de casos graves, acompanhamento de casos leves, e a notificação e análise de populações vulneráveis. Essa é a principal função da PS, porém, infelizmente, não conseguiu ser feita de forma eficaz. Nós vimos muitas UBS fechadas, a coordenação não foi unificada, então o objetivo não foi conquistado, infelizmente. Futuro, a perspectiva é uma pressão dos gestores para o fortalecimento da ABS. O controle da demanda no país foi muito difícil. Pensa que o SUS ele tem uma demanda infinita para uma oferta finita de recursos. Um exemplo é que 58% do gasto com saúde é com o sistema privado. O sistema privado atende 25% da população, enquanto que 75% está no SUS, ou seja, com 42% do resto dos recursos, né? Nós necessitamos, nesse período, de uma rápida expansão de leitos de UTI. Nós vimos isso em várias cidades, vários governos, inclusive com convênios público-privados. Um exemplo disso foi o que aconteceu na situação de Isabel, da Santa Casa. O 8º andar virou uma UTI Covid com convênio com o SUS, que aceita pedidos de CROSS do SUS. Tem também a reativação de hospitais, que foi muito cara
muito pouco eficaz, muito pouco eficiente gastar para reativar um hospital para fazer uma UTI. Nós vimos que foi muito melhor o custo-benefício montar hospitais de campanha, conseguiram atingir o resultado com muito menos gasto. Então, o ideal seria nós já termos isso antes. Não foi muito negligenciado, muitos colegas falavam isso durante o começo da crise. Agora vamos se preocupar, os governantes e a população vai se preocupar com os leitos de UTI que são insuficientes. Não, essa carência sempre existiu. E ela deve ser suprida nos próximos anos, assim que a gente sair da crise. Isso foi notado, isso vai ser mudado. 70%, por exemplo, dos municípios não tem leito suficiente de UTI, tá? E a regulação é a única saída. A regulação só vai ser eficaz se tiver comunicação entre governo, Estado, governos e municípios, mas, infelizmente, ainda não estamos lá. A criação de hospitais de campanha também não foi só para atender ao aumento da demanda, mas também para proteger os hospitais de alta complexidade, que foram abarrotados com casos leves, não precisavam gastar energia com isso. Né? E a perspectiva é a análise de manutenção, na UTI, como eu disse, inclusive na Santa Casa. Então, um exemplo disso é que a MIB trouxe dados atualizados, agora de março, em que no SUS, no Brasil, temos 1,4 leitos para cada 10 mil habitantes, enquanto que na saúde suplementar nós temos 4,9 leitos para 10 mil habitantes. Isso é muito gritante a diferença, né, de recursos, de disposição de leitos. Ocorreu até no Brasil um movimento do PSOL para que se criar a fila única, em que não existe a distinção entre público e o privado. Tem leito de UTI, ele tem que ser utilizado, não tem que ficar ali parado esperando alguém pagar por ele. 50% mais ou menos dos leitos hospitalares não de UTI, os leitos de internação do sistema privado, agora no último mês, estavam desocupados. Muitos colegas que trabalham em hospitais privados sabem disso, estavam mais ou menos nessa linha. Segundo a OMS, o ideal é ter 1 a 3 leitos para cada 10 mil habitantes. Nós já conseguimos isso, mas foi insuficiente, infelizmente, durante essa crise. Um exemplo maior de disparidade é no ano passado, o CFM mostrou a distinção entre os estados também. E esse é o exemplo do Rio de Janeiro. Olha a diferença entre os leitos para SUS e dos leitos para saúde suplementar em relação ao UTI. Para controle da demanda dos pacientes que não eram COVID, existiu agora a lei, foi criada a Lei 13.989 e a portaria do dia 20 de março para autorizar a telemedicina em caráter excepcional durante o período para atender todas a população que não deve sair de casa, que não vai para o posto de saúde, que não vai ficar fazendo a troca das medicações, das receitas. Previamente era só permitida entre médicos, não era permitida essa troca de informação, essas consultas online que hoje em dia nós vemos. O Ministério da Saúde, inclusive, criou o TeleSUS, que eu vou mostrar um vídeo a seguir rapidinho, que mudou completamente a relação entre a atenção primária à saúde e a população. E isso provavelmente vai perdurar depois da crise. Talvez a telemedicina, não. Se discute muito na expropriação desse recurso após a crise, principalmente pela falta de segurança e pela Lei Geral de Proteção de Dados. Não está ainda adequado ao que é padronizado no Brasil. O Ministério da Saúde quer saber como você está. Por isso criou o TeleSUS, para você se consultar sem sair de casa. Você acessa o TeleSUS baixando o aplicativo Coronavírus SUS. Tem também o chat online que você acessa aqui, saude.gov.br/coronavírus. Se preferir o WhatsApp, adicione 61 99380031 ou ligue de graça para 136. E não se assuste caso o Disque Saúde entre em contato com você. TeleSUS, consulta sem sair de casa. O Ministério.
Então, foi de fácil acesso a uma grande quantidade de brasileiros que necessitavam desse tipo de atendimento. Outro assunto importante na gestão pública é a vulnerabilidade da nossa população. 13,6 milhões de brasileiros ainda moram em favelas, de acordo com o Instituto Locomotiva, Datafavela, de março desse ano. 30% a 40% tem trabalho informal, dependia desse auxílio emergencial que não foi entregue para todos pela questão burocrática. 34% dos domicílios no Brasil não possuem saneamento básico, isso é muito maior ainda no norte e no nordeste. E desses domicílios sem saneamento básico, mais de 50% são vulneráveis para a doença, tem fatores de risco para a doença. Então, é óbvio que quando chegasse no Brasil, isso seria mais mais mortal nessas populações. O IEPS, que é o Instituto de Pesquisas de Estudos para Políticas da Saúde, tem estudos muito interessantes em relação à saúde pública, essa questão da vulnerabilidade. E no estudo recente, agora, mês passado, eles mostraram o risco à exposição do Covid não é exclusivo aos mais idosos no nosso país. Pelo contrário, na verdade, atinge também cerca de metade da população jovem. Nós vimos isso no nosso setor, nós entubamos muitos pacientes jovens, às vezes só obesos, às vezes só com fator de risco. Nessa tabela nós podemos ver exatamente isso, que quem não tem ensino médio e jovem, mesmo assim, tem altos fatores de risco para a doença. Até 40, 44, 35, 39 anos, tem quase 50% de risco. Então, nossa população se comportou de uma forma diferente do habitual. Isso nós vamos ver no futuro os resultados, o que vai dar de mortalidade ou de internação no Brasil. Também, comparando essa questão da vulnerabilidade, a tabela anterior, são os dados amarelos aqui, os fatores de risco, mostraram a relação com a informalidade. Então, justamente essa população do meio, aqui, de 35, 30 anos, 40 anos, é uma população muito vulnerável. É uma população que tem que ser percebida e tem que ser melhor acolhida no nosso país, no SUS. Há expectativa de perda da assistência suplementar de uma grande parcela da população, devido às demissões, devido às perdas de emprego. Porém, eu trouxe aqui da ANS a quantidade de beneficiários ainda de abril do ano passado em comparação com abril desse ano, e continua estável. Isso se deve à situação, à condição de que cada contratado tem que permanecer ainda 6 meses recebendo assistência suplementar após a demissão. Então, esses números aqui, eles só vão ser modificados de fato daqui a 6 meses. Mas a expectativa, sim, é de que aumente muito o número de pessoas dependentes do SUS. Então, vai ter uma sobrecarga, e nós estamos atualmente num processo de subfinanciamento do SUS. Nós estamos arrecadando menos, logo vem menos para o SUS. Só vai melhorar mesmo, de acordo com especialistas, com a pressão popular. O SUS surgiu com a pressão popular, e ele deve ser aprimorado com a pressão popular. Seguros estão amparados para não cobrir mortes por Covid também. De certo modo, alguns têm essa cobertura, mas já tem relatos em várias coberturas, se formos ler, que mortes ou danos à saúde pessoal por decorrência de epidemias e pandemias declaradas por órgãos competentes não estão cobertos. Então, por exemplo, quando aconteceu no World Trade Center um atentado terrorista e o Bush falou em televisão nacional, em rede nacional, que era um terrorismo, muitas pessoas perderam o seguro de vida por se enquadrar exatamente em questão de calamidade. No Brasil é igual. A gente não é à toa que colocou na orientação para checar se tem exame em andamento. E, se contrário, solicitar o exame pós-mortem, pós-óbito, porque isso pode modificar, sim, no recebimento ou não de um prêmio de seguro de vida, tá? O que o nosso Senado fez para evitar isso, evitar essa vulnerabilidade? Ele aprovou um projeto de lei em que obriga a cobertura de mortes ou invalidez por Covid, impede o seguro de cancelar por inadimplência durante esse período de pandemia, e operadores de planos devem atender mesmo na carência. Porém, esse
projeto ainda não saiu, está indo para a Câmara, da Câmara volta para o Senado, do Senado para o presidente. Então, vai demorar. Mesmo assim, a tendência é a cobertura dos casos. Por quê? Tem uma análise, talvez, da imagem, da empresa querer ter uma imagem de que é segura, que é confiável para ser contratada. Expectativa, talvez, no Brasil, que é muito pouco contratado, muito pouco pensado em seguro de vida, eles serem mais contratados a partir de agora, por medo. Questão a Santa Casa, nosso microcosmo ali, nossa microgestão. Todos os fluxos e processos estavam bem definidos. Então, o que é um processo? Tem uma entrada, entra o paciente ali na Santa Casa, ele sofre uma modificação, ele sofre uma transformação, que é o nosso atendimento, é um serviço, e tem um fim, tem uma saída, que não vai ser um produto, vai ser o paciente curado, vai ser o paciente melhorado, ou vai ser o paciente óbito. Tudo estava bem definido, até que chegou o Covid. E nós todos participamos da montagem da área Covid, da mudança dos processos, das mudanças do fluxo, diariamente. Isso era uma coisa que foi intempestiva. Diariamente mudava um fluxo ou uma decisão, amanhã já mudava de novo, semana que vem de novo. Teve um grande impacto na cadeia de suprimentos da Santa Casa. A gente tinha 100 aventais impermeáveis por mês na compra. De repente, a gente estava usando 100 aventais impermeáveis por dia. De repente, nós estávamos usando muito mais material de intubação, muito mais ventilação mecânica do que o habitual. Imagina o quão difícil é você ter que fazer de novo um processo de compra, ir atrás do fornecedor, fazer a logística, armazenamento, distribuição dentro da Santa Casa. Foi por isso que nós vimos muitos casos em que faltava uma medicação, faltava um recurso, e a gente contava justamente com o apoio de quem estava lá embaixo, ou dos médicos assistentes, para saber o que estava faltando, o que podia melhorar. Então, insumos foi um grande problema na Santa Casa. Graças a Deus resolvido. A gente até que teve uma resposta rápida. O feedback, pelo menos dos meus colegas, é disso, de que até que foi uma resposta muito interessante, foi muito eficaz. Equipes tiveram que ser deslocadas na emergência. Padronizações diferentes entre vários hospitais, as pessoas traziam essas padronizações para a Santa Casa, a gente no começo ainda não tinha nossa. Foi aquele ritmo acelerado de eventos, foram as informações suficientes, tudo o que aconteceu. A gente até recebeu alguns áudios que representavam bem o que estava se passando, né? Ninguém sabe o que faz, ninguém sabe para onde vai, ninguém sabe onde pula, ninguém sabe para onde olha. Então, brincadeiras à parte, realmente a gente ficava perdido de vez em quando, né? Então, lembrando das respostas à crise, plano. Qual plano nós já tínhamos? Projeto Lean nas emergências, que foi implementado pelo Sírio-Libanês na Santa Casa, já tinha, sim, um plano de catástrofe e fez um específico à resposta à Covid, logo que começou a doença. Já se preparou com antecipação. E previa que hospitais conseguiam expandir, sim, até 20% da sua capacidade em situações emergenciais, principalmente em leitos virtuais. Aqueles leitos que ficam no corredor do pronto-socorro são leitos virtuais, não existem números, né? E exatamente isso que a gente correu atrás. Bota paciente não Covid no corredor, abre um setor para o Covid, vamos reformar os setores de internação, vamos criar novas UTIs. Qual foi o problema, né? A UTI, os leitos de Covid, eles eram necessariamente de isolamento. Então, grandes setores foram fechados para isso, grandes áreas físicas. Então, isso foi um grande desafio para nós. E a perspectiva, depois da criação desses leitos e das doações que recebemos, é, sim, ampliar a nossa capacidade de internação após a crise. Nós percebemos que nós temos essa capacidade, né, de ampliação do nosso serviço. A estrutura de gabinete de crise para tomada de decisões estava, sim, citado no projeto Lean, no projeto na gestão de crise, porém, foi mais definido em cada setor a unificação dos dados e das tomadas de decisões, ao invés de algo generalizado dentro da Santa Casa. Foi algo mais pontual entre os líderes que se conversaram, né?
E faltou um pouco a questão do apoio do atendimento pré-hospitalar na regulação dos casos. Isso estava descrito também no planejamento de crise, mas nós vimos que traziam para a Santa Casa muitos casos que não eram nossos, muitos casos que eram simples vinham para a Santa Casa, enquanto eles deviam estar na assistência primária, na atenção primária. Gerenciamento de estoque, equipamentos e materiais para as novas áreas foi um desafio também. Então, quem viu a montagem da UTI Covid, o Ecovu, viu como teve que ser virado avesso o setor, trazendo ventiladores, monitores, equipes, adequação dos leitos, conforto médico, tudo isso tem que ser pensado pelo gestor ali da área para criar rapidamente uma resposta, um setor para responder à crise. A comunicação é essencial. E isso foi mostrado na Santa Casa, o quão importante é quem está lá na linha de frente passar adiante a informação até chegar em quem está nos níveis mais altos. Então, o residente enxerga isso, o assistente enxerga esse nível, enquanto a doutora Sandra já enxerga um nível muito superior. Mas o foco fica difícil de ver detalhes ali em cada ponto. Então, o residente estava preocupado com o paciente, com documentos, com a burocracia, prescrição, visitas, notificação, os EPIs. Já o assistente olhava para o residente, olhava para os internos, pegava essas informações, mas também tinha que olhar para o paciente, também tinha que olhar os insumos, a regulação dentro dos serviços, a relação com as outras equipes, as condutas. E aí a gente vai cada vez mais se afastando, enquanto a doutora Sandra já estava ali, tirando para todos os lados, vendo tudo dentro da Santa Casa, tanto outros setores, quanto dentro do pronto-socorro, quanto entre as outras equipes, tudo ali era centralizado dentro da doutora Sandra, que conseguiu, sim, tomar decisões e fazer uma conduta unificada, que garantiu o nosso objetivo, né, de fazer o nosso setor, fazer a padronização das condutas, mas que dependia diretamente de quem estava lá na ponta dando feedback para ela. E também temos o Dr. Fábio Agostinho, o gestor que via todos os pontos-socorros, e tinha que receber essas informações para tomar decisões em relação a fluxos, processos, a recursos. Então, é graças a o que vocês preenchiam, o que vocês passam diariamente para a gente, que nós conseguimos analisar o que estava faltando, o que podia ser melhorado dentro da Santa Casa. E melhoramos. Fomos atrás dos nossos fluxos internos, fomos atrás da tenda, atrás do Covid PS, da UTI Covid, da enfermaria, da gestão de alta. Tudo foi se harmonizando com o tempo e a gente conseguiu fazer um processo muito mais eficaz. Muito mais eficiente, desculpa. Eficaz não. E aí, depois de muitas informações, depois de melhorar os fluxos, nós conseguimos padronizar as condutas, como a gente disse. Agora, algumas estatísticas para finalizar a aula, a gente ter uma análise do que aconteceu. Esse é uma análise na parte de cima, tabela superior, em relação ao Brasil. Então, quais casos estavam acontecendo e mortos no Brasil, desde 1º de abril até dia 31 de maio, tá? Um período de 2 meses. Enquanto no Brasil nós tivemos inicialmente 6.800 casos confirmados e terminamos com 514 mil nesse período, na Santa Casa nós vimos que não foi uma curva exponencial, que nem estava se mostrando no Brasil. Foi uma curva mais retificada, tá? Foi uma reta, desculpa, mais uma reta do que uma curva. A gente teve uma média, mais ou menos, de 53 pacientes por dia atendidos, e internações muito menos. Foi lá para umas 5 internações, 6 internações por dia. Ainda não temos os dados muito consolidados em relação à gravidade, a UTIs, a intubações, a óbitos. Também está um pouco ainda nebuloso. A gente está indo atrás dessas informações para ter mais análise. Mas se fosse ocorrer na Santa Casa o que aconteceu exatamente nesse período aqui no Brasil, nós não teríamos esse total no final de maio de 3.200 atendidos. Seria quase 5.000 atendidos. E a nossa taxa de conversão foi de mais ou menos 9% e 12%. 9% num mês, 12% no outro. Isso é muito baixo.
perto do que acontecia no mundo em cerca de 20% da população, ou seja, a gente atendeu muitos casos mais leves do que deveríamos estar atendendo. Deveria ser o contrário, uma taxa de conversão maior, por recebermos casos mais graves. E se fosse essa tendência de casos mais graves, de 20% de internação, por exemplo, com os 4.500 que nós atenderíamos, nós teríamos chegado a 900 internações, ou seja, o triplo do que a gente internou. Então, se nós quase entramos em colapso com esses 338, imagine com 903. Então, o que nós vimos, conseguimos tirar desses dados é que a Santa Casa, na verdade, foi poupada. Tivemos muito menos casos do que poderíamos ter recebido. Esses dados são graças ao trabalho do Dr. Fábio Agostini, do gestor Fábio Alves, são cortesia deles, e tem uma análise do pronto-socorro, como um todo, inclusive cirurgia. E eles viram, em questão do Covid, o mês de abril e maio, o que mudou no nosso atendimento. Então, focando aqui um pouco mais, nós vimos que teve uma queda de 59% no mês dos atendimentos em relação ao ano passado, no mesmo mês. Pacientes não Covid, eu quero dizer. Então, de fato, a gente viu o PS vazio, a gente viu o salão vazio, o box vazio, não à toa, realmente foi isso que aconteceu. Enquanto que tivemos 1.800 pacientes em síndrome gripal atendidos, uma média de 60 por dia, uma taxa de conversão de 8,7, 158 internados. Graças a essa questão do Covid, a pneumonia viral foi o que bombou de CID inicial. Foi o que nós orientamos inicialmente como CID para ser internado os pacientes com casos graves, mas não confirmados, mas que no mês seguinte isso já mudou. Eu vou mostrar adiante, em decorrência do pagamento, que era maior para outros CIDs. Em maio, nós vimos uma queda ainda maior em relação ao mês anterior, de atendimentos de pacientes não Covid, representou uma queda de 54% do mesmo mês do ano passado. Um pouco menos de suspeitas atendidas, mas mais casos internados do que o mês anterior. Logo, vieram pacientes mais graves em maio. Menos pacientes vieram, mas mais graves, né? Mais entubados, mais no UTI. E aí teve a mudança do CID. A gente começou a colocar síndrome de desconforto respiratório, mais do que pneumonia viral e coronavírus, ou seja, muitos casos confirmados, de fato, começaram a vir. Então, essa foi a análise que eu quis trazer para vocês, do que um gestor tem que pensar em cada escala, em cada nível de atenção e responsabilidade. Juntando aqui todas as informações que a gente discutiu, eu espero que vocês levem para casa algo dessa aula, algumas informações que podem ajudar de alguma forma. E como take-home message, eu queria que vocês pensassem que a gestão é uma ferramenta essencial, como disseram antes da aula começar, para garantir nossos objetivos. E muito importante que todos nós entendamos qual é a nossa função dentro dela. Qual função nós desempenhamos, né? E é muito interessante perceber o que você enxerga no seu trabalho, qual é o nível que você enxerga, qual é o foco que você tem. Você está ali na linha de frente, você está mais acima, você quer ver mais coisa. Experimentar, pensar o que você poderia fazer como gestor do seu serviço. Quanto mais você pensar, mais você traz de informação, mais você traz de recomendações, que sempre vai acrescentar a nossa qualidade. E eu espero de coração que, de alguma forma, possa ter ajudado vocês a serem ótimos gestores, excelentes coordenadores e brilhantes na linha de frente, tá? E espero também que nós possamos ver mais fotos como essa, que a gente passe por essa crise em breve e que saia muito mais forte, né? Acho que nós merecemos. Obrigado, pessoal, mais uma vez. Agradeço. Espero que tenham gostado. Maravilha, grande Edu, excelente aula, parabéns. Vou passar a palavra para a doutora Sandra para fazer os comentários iniciais aí. Doutora Sandra, a palavra está com a senhora. Parabéns, Dudu. Nossa, me surpreendeu.
Que bom, doutora, obrigado. Impressionante, assim, a gente vê essa sua abordagem, assim, vir do macro até chegar no micro, né, que seria dentro da instituição, e dentro da instituição, dentro do pronto-socorro, né, como que a gente vai... Isso funciona como se fosse um funil, mas, na verdade, todo o processo, ele acaba se incorporando, né, lá na ponta, né? Então, assim, muito interessante isso, deu para ter uma ideia perfeita do que você quis passar com essa informação. Queria te perguntar, uma coisa que eu achei muito importante é a comunicação nesse momento de crise da situação de saúde, né, do nosso país. Pensando em instituição e pensando em equipe da linha de frente, o que você acha que seria a comunicação ideal para passar informação, para passar resultado, para motivar as equipes? Você acha que, por exemplo, o nosso meio de comunicação ele é efetivo? Porque nós usamos muito o WhatsApp para chegar mais próximo no conjunto, né? Que é aquilo que você fala que está na linha de frente, que é o residente, que é o médico assistente. Então, você acha que, por exemplo, o nosso método que nós adotamos, ele está sendo efetivo ou poderíamos ter um método mais adequado? Acho que, primeiro de tudo, só para a gente discutir, né, eficaz, eficiente e efetividade, né, que nem a senhora está falando, efetivo já seria justamente unir o que precisa ser feito da melhor forma possível, né. Então, sim, efetividade, o que eu pensaria de efetividade na comunicação seria um canal de comunicação formal, que acho que faltou no MV, acho que foi insuficiente para, por exemplo, falar sobre os efeitos adversos, tudo que deu de errado. Eu acho que essa informação foi levada adiante, mas não surtiu nenhum tipo de decisão, nenhum tipo de atuação rápida. Eu acho que as principais informações que nós tivemos, né, doutora, pelo menos na minha experiência com a senhora lá no setor até hoje, é de que as informações informais foram as que mais nos auxiliaram na tomada de decisões. Porém, isso não foi quantificado, a gente nunca tinha certeza realmente de todas as informações que a gente recebeu, a gente não tinha isso registrado, então ficou muito na informalidade. Ficou mais fácil porque nós conhecemos nosso setor, nosso serviço, a senhora principalmente, então tudo fluiu rápido, tudo fluiu bem. Mas imagina se fosse um gestor novo, alguém que não conhece muito bem o pronto-socorro, ela começaria a se perder. Essas informações se perderiam, as decisões se perderiam e não ia chegar no resultado, não ia chegar no objetivo. Eu acho que faltou isso. Acho que se tiver no MV ou no intranet um canal de comunicação formal melhor, a gente consegue quantificar, a gente consegue registrar e tomar decisões melhores, sinceramente. É uma coisa para se pensar, né, futuramente. Eu acho que a gente já se preparar para isso, né? Não esperar um momento. E queria te perguntar. Quando você disse que a Santa Casa ela foi poupada, né, em termos de ter mudado o cenário em relação às outras instituições, para ter deixado aquela curva mais linear, mais sem aumentar muito a nossa demanda. Você acha que esse termo ter sido poupada veio de onde? Assim, dentro da esfera da regulação? Seria da demanda espontânea? Como? Então, realmente é uma informação interessante para a gente analisar da onde que foi, né? Minha opinião, eu acho que como estamos numa cidade com uma gama de hospitais, leitos de UTI, serviços avançados de atendimento, isso começou a ficar diluído, mesmo com um grande número de pacientes. Então, a Santa Casa, se fosse seguir essa linha que eu mostrei do Brasil, estaria muito mais prejudicada. Acho que isso que diluiu foi a atenção primária, foram os outros hospitais. Um exemplo disso é que na Avenida Paulista nós temos mais leitos de UTI do que em muitos estados brasileiros. Isso é uma informação gritante, né, de quanto nós temos aqui serviços e mais do que outras unidades federais. Então, acho que essa foi a principal questão, o principal auxílio para a Santa Casa, foi o que diluiu entre outros serviços.
Mas, realmente, doutora, a gente vai precisar analisar para saber se essa hipótese é verdadeira, né? Essa é a minha opinião. E outra coisa também que me chama muita atenção é aquilo que você comentou, o que aconteceu? A demanda dos pacientes não Covid diminuiu, Muito. né? Pronto-socorro, significantemente. E Despencou. isso tem tudo a ver com aquele 70% que a gente classificava como de baixa gravidade ou paciente pouco urgente, né? Que seria o verde. Então, assim, a gente observou que desde o começo o verde desapareceu da porta do pronto-socorro, né? Exato. Então, seriam exatamente aqueles pacientes que, dentro da demanda assim preconizada pelo SUS, ele não deveria ter procurado eles não deveriam procurar o pronto-socorro para atendimento. Isso por conta da deficiência que a atenção primária da saúde vinha já se mostrando há vários anos, né? Então, assim, eu acho que por medo e por divulgação de não procurar o pronto-socorro, essa demanda desapareceu. Quer dizer, quem procurou o pronto-socorro foi realmente os mais graves, né? Agora, nós temos notado, inclusive conversamos sobre isso, que, assim, atualmente, os pacientes que eram, assim, mesmo os verdes, eles adoeceram durante esses 4 meses, né? Os amarelos e os classificados como amarelos, os laranjas, eles também pioraram por não procurar as portas dos serviços hospitalares, né? Assim, eles estão voltando agora, né? Então, assim, a gente tem notado uma inversão. Hoje, enquanto o espaço do pronto-socorro Covid ele está com uma demanda baixa, a gente tem notado um aumento significante de casos mais graves no espaço não Covid, né? Então, isso tá exigindo que a gente tenha uma gestão diferente nesse momento, né? E, assim, minha grande preocupação é, nesse momento, ter uma segunda onda realmente da infecção pelo Covid, né? Eu acho que nós vamos precisar ter uma estratégia totalmente diferente do que tomamos no início, porque a população nos poupou, né, no começo. Eu acho que agora ela não tem como poupar mais, né? Então, eu quero dizer, a população do não Covid, né? Então, hoje ela está dentro do pronto-socorro, é a população extremamente necessitada, que precisa do atendimento pela gravidade da sua situação clínica, e, assim, eu acho que uma segunda onda vai ser uma outra experiência para nós. O que você acha disso? Eu acho que nós vamos ter que ver os números dos próximos meses para saber realmente o quanto isso vai aumentar, o quanto que realmente nós voltamos talvez ao que já era habitual, ou que se isso aumentou mesmo ou não, né? A minha impressão, acho que a da senhora também, é de que aumentou, né? Aumentou a necessidade de leitos e de atendimento a pacientes não Covid. E que sim, que nem a senhora, como a senhora falou, talvez nós tenhamos sido poupados por menos atendimentos não Covid e nem tantos atendimentos Covid. Agora, talvez venha mais a segunda onda e os pacientes que estão descompensados vindo e sobrecarregando o nosso serviço. E aí, de novo, talvez nós tenhamos que ampliar nossos leitos e a nossa capacidade de atendimento, né? Realmente, agora é só perspectivas, né? A gente só está supondo, mas eu concordo com a senhora, acho que é um cenário bem possível. E outro desafio, né? Desafiador também, um momento diferente. Exatamente. Obrigada, Dudu. Eu tenho bastante perguntas, mas eu vou abrir espaço para os nossos participantes aí. Obrigada. Parabéns, Dudu. Obrigado, doutora. Só um comentário aqui que o Afonso Xavier falou que também pensa da mesma forma. No mês passado, abriram 8 hospitais, além de hospitais de campanha no estado de São Paulo. Então, sim, a gente diluiu bastante, né? Conseguiu responder bem a crise. Quem mais, pessoal? Quem mais fala aí? Quem mais pergunta? Bom, se ninguém fala, eu vou falar, então.
Parabéns. Obrigado. Acho que o grande desafio do gestor nesse momento é saber o que ele vai programar para daqui 15 dias, né? Porque não dá para a gente montar um setor do dia para a noite. Então, eu fico imaginando os gestores sentados hoje numa mesa de reunião, falando assim, bom, os números mostram que a doença vem tendo uma decrescência aqui em São Paulo, a procura vem caindo, e os pacientes não Covid estão aumentando, então a gente tem que dar um passo atrás, desfazer aquela UTI que a gente tinha feito, abrir enfermarias para pacientes não Covid, eventualmente os ventiladores que a gente ia comprar, cancelar a compra, talvez ceder os ventiladores que nós estamos usando agora na capital, mandar para o interior. Esse é um cenário, né, que pode acontecer se a tendência que a gente vem vendo aí nas 2 últimas semanas ocorrerem. Porém, pode ser que daqui 2 semanas, com a abertura que tem sido proposta, o cenário seja completamente diferente. O que a gente precisa fazer seja aumentar o número de leitos de UTI, aumentar as enfermarias Covid, comprar mais ventilador, e nada disso dá para ser feito em cima da hora. Então, eu acho que o grande desafio do gestor é prever um futuro a curto prazo, que pode ser completamente diferente, né? Eu acho que a qualidade dos números, a qualidade é ruim, a previsibilidade dos fatos é muito pequena, porque é um vírus totalmente desconhecido, a gente desconhece o comportamento deles num país tropical como o nosso, a gente desconhece a taxa de transmissibilidade. Um dia a OMS diz que o assintomático ele transmite, outro dia a OMS diz que ele não transmite, a gente não sabe a respeito da sazonalidade desse vírus. Resumindo, a gente não sabe absolutamente nada. Você, gestor, hoje, numa mesa de reunião, para que lado você vai e aonde você se agarra para tomar suas decisões? Então, né, que nem eu estava falando sobre a característica da crise, né, informações suficientes. Então, a gente precisa agir com o que a gente tem na hora. Então, erros foram feitos, erros serão cometidos novamente, porém, a gente consegue prever algumas alterações. Então, baseado em países que fizeram reabertura, nós conseguimos estimar mais ou menos o quanto que isso vai acometer São Paulo, por exemplo. São Paulo está saindo da crise, porém, as cidades satélites que são conurbadas com São Paulo estão na linha vermelha ainda, né? Estão em alerta. E a expectativa é de que esses casos aumentem, mas o aumento da nossa capacidade ainda suporte essa nova crise, essa nova segunda onda. Então, esses são os dados que eles estão usando, dados internacionais, baseados nas experiências internacionais, e na quantidade de leitos vagos, na capacidade do nosso atendimento, baseado na perspectiva de que todo mundo volte a se contaminar. Então, a principal discussão entre os gestores, entre os professores que discutem muito isso com a gente, na GV, é de que nós temos aqui em São Paulo capacidade para isso, baseado em dados, baseado em fatos. Mas, como tudo, é expectativa, como tudo é perspectiva. Só vamos saber mesmo tudo o que está acontecendo depois que passarmos da crise. O que foi melhor, o que foi pior. Né? Infelizmente. Perfeito. Quem mais pergunta? Pedro? Fala, doutora Sandra. Deixa eu perguntar, em cima dessa sua abordagem, eu queria perguntar para o Eduardo o seguinte: os critérios que os nossos gestores municipais, estaduais, estão usando para seguir algumas diretrizes de propostas de como se organizar para atender aquilo que a gente fala no período de 14 dias, daqui 14 dias. Então, assim, devido aos poucos testagem hoje que é feita, eles se baseiam mais no critério de número de pacientes internados em leitos de UTI, número de óbitos, e qual que é o outro? Tem um terceiro, que eu não estou lembrando. Mas, assim, qual que era mesmo? Não, eles usam vários indicadores, inclusive taxa de internação, taxa de conversão.
tempo de internação, taxa de ocupação em geral, né? Então, mas alguns críticos falam que enquanto a gente não estiver testando a população realmente, você fica sem o norte, né? Sim. Então, assim, são indicadores pouco efetivos. E, assim, o porquê dessa falta de teste? Você que viu, mostrou uma visão macro para uma visão micro, né? Poucos testes no Brasil, se deve a quê? E por que, por exemplo, mesmo dentro da nossa instituição, estamos testando tão pouco? Porque nós contamos com uma linha de frente hoje, por exemplo, no pronto-socorro central, que é referência, com a mesma equipe que começou. Então, nós estamos 4 meses em pé, segurando essa bandeira, né, e carregando essa gestão, né, de forma assim, muito combativa. Então, eu não sei até quando, por exemplo, se essa fase de pandemia não se desfazer num momento mais ou menos a médio, curto prazo, quanto tempo que a equipe aguenta, né? Então, assim, em termos de linha de frente, o que você acha que seria o ideal numa programação de uma gestão? A gente já tem uma escala pronta do que é a linha de frente da primeira fase, da segunda fase, da terceira? Como é que seria isso bem elaborado? E, assim, como segurar a proteção desses colaboradores em termos de contágio? Tá. Então, a senhora falou inicialmente da questão dos testes, né, da testagem geral. O Brasil justamente sofreu pela crise na cadeia de suprimentos mundial de testes, e que dependia, para a eficácia de testagem no país, de uma gestão unificada, ou da União Federal, ou dos conselhos nacional de secretários de Estado, que não existiu. Então, cada estado, cada cidade começou a comprar o seu, aí o estado ia lá, a União Federal ia lá e tomava, e aí começava a distribuir de forma totalmente aleatória, então muito se perdeu, muito foi para teste inócuo, para regiões que não precisavam, então foi uma falta de gestão, já num recurso limitado, e que dependia de uma conduta unificada que não foi tomada. Então, isso que foi o que mais prejudicou, de acordo com as análises, na testagem no Brasil. Segunda coisa, a proteção das equipes. Sim, como o Dr. Paulo sempre fala, sempre tem que ter uma estratégia de plano A, plano B, plano C. E para isso, a gente precisa de testes, justamente. A gente ficou esperando. Quanto tempo a gente está falando? Vai chegar da China, teste para todos da linha de frente, para a gente saber quem está contaminado e quem não está, quem já é IgG positivo e quem não é. E isso não aconteceu. Logo, nós ficamos vendidos, nós não tínhamos embasamento para falar qual é a equipe A, B e C, né? Qual é o plano A, B e C, qual é nosso plano de contingência. Acabou que cada instituição tomou a sua. Nós sabemos que no Einstein, metade dos médicos foram demitidos, foram suspensos os contratos, porque não tinha tanta necessidade de atendimento, enquanto que na cadeia dos atendimentos públicos estava faltando médico, né? Então, tem uma expectativa no IEPS, né, aquele instituto que eu citei, tem estudo justamente isso, da vulnerabilidade de quem está na linha de frente, de quem está na área da saúde, e mostrava que 50% dos médicos de alguma região tinha risco para a COVID, de enfermeiros, de auxiliares, de fisioterapeutas, e que nenhuma conduta foi tomada em âmbito nacional, federal ou estadual para proteger essas equipes. Então, como eu disse, não foi uma conduta unificada. Cada setor, cada empresa tomou a sua conduta, né? E quem mais sofreu foi o público, não foi o privado. Obrigada. Mais alguma questão, pessoal? Bom, pessoal, se ninguém tem mais nenhuma questão, queria parabenizar o Edu, um amigo querido, um cara muito competente, que está lá no dia a dia na luta. Ele participa da gestão, mas participa fica nas trincheiras também.
trabalhar com ele. E lembrando que a gente vai terminar a edição da gravação da aula, fazer o upload no nosso canal de emergência, para quem não pôde estar presente e assisti-la outras vezes, em outros horários e momentos, e convidá-los para a última aula desse curso relacionado à Covid, na semana que vem. O doutor Alexandre, que está presente até 3 minutos atrás, acabou de mandar uma mensagem dizendo que precisava sair. Alexandre Martini vai nos brindar aí com uma aula final desse curso, que vai ser imagem, né, tomografia e Covid-19. É um expert do tema. Então, queria agradecer a presença de todos, desejar uma boa semana a todos e uma boa noite a todos aí. Até logo, tchau, tchau. Doutora Sandra, grande beijo para a senhora, abraço a todos. Obrigada, Pedro. Um beijão para todos. Até a próxima. Tchau. Obrigada, Dudu. Obrigado, doutora. Obrigado.